Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 26 de maio de 2014. Nós estamos juntos há 659 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 30 e 31 do livro do profeta Isaías. Como dissemos a você, nos 12 primeiros capítulos do livro, Isaías está mostrando que Deus governa a história do seu povo e o seu povo pode descansar nele. Nos capítulos 13 a 23, Isaías mostra que as nações não são dignas da confiança de Judá e que Judá não deveria se voltar a elas. No capítulo 24, resume-se ali o fato de que Deus governa todo o planeta, todo o universo. Nos capítulos 25 a 27 se fala da maravilha que será a restauração que Deus promoverá após o seu ato de julgamento sobre toda a terra, algo que deveria gerar esperança no povo de Judá, que estava prestes a enfrentar um julgamento por mão dos assírios e depois por mão dos babilônicos, mas Judá ainda assim deveria se voltar para Deus e confiar nele. Nos capítulos 28 e 29 nós começamos a analisar os ais, os lamentos daqueles que, apesar de todas estas profecias de Isaías, estão ainda insistindo em confiar no braço de carne. Agora então, nos capítulos 30 e 31, nós passamos da denúncia geral para a denúncia mais específica. Se já se falou que Deus governa sobre tudo, que nenhuma nação é capaz de salvar o povo de Judá, que é importante que a nação aprenda a confiar no Senhor e somente nele, agora aqui vamos tratar, Isaías vai falar, a respeito de um caso pontual e específico, que é a questão da confiança no Egito. O povo de Judá, tentando resistir aos assírios, estava tentado a buscar a ajuda humana do Egito, com seu exército, com seus carros, com seus cavalos. E aqui então, no início do capítulo 30, é dito que o povo procura refúgio no faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas essa sombra não é nada. O Egito não poderá oferecer, de fato, proteção e salvação a Judá. Quem buscá-lo vai, na verdade, se envergonhar. O Egito não vai valer de nada. E aí no verso 6 se fala da sentença contra a besta do sul. Essa tradução não é muito boa porque há um trocadilho na língua hebraica que nem pode ser feito na língua portuguesa. A palavra sentenças também é peso. E toda vez que se falava de uma sentença contra uma nação, de um oráculo de julgamento contra uma nação, a palavra hebraica é peso. E besta do sul aqui significa os animais da região do Negueb, que é uma região ao sul de Judá e por isso mesmo se chama Negueb. O que quer dizer então? Peso sobre os animais da região do Negueb, que acaba sendo uma sentença no mesmo molde das sentenças proclamadas anteriormente lá nos capítulos 13 a 23. A ideia é que, passando pela terra do Negueb, pelo deserto, os emissários de Judá se dirigiriam até o Egito e procurariam levar sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, na tentativa de comprar o favor dos egípcios. Mas há um certo peso que está sendo colocado sobre esses animais que vão carregar esses tributos e ao mesmo tempo isso é uma sentença, palavra peso no hebraico, contra essa tentativa fútil de buscar socorro no Egito. Afinal de contas, o verso 7 resume bem para nós. O Egito é um auxílio vão e inútil. Por isso Deus o chama de gabarola, aquele que se gaba, aquele que fala muito, mas na hora faz pouco. Então, ai daqueles que vão buscar ajuda no Egito, eles serão envergonhados. Ai desse povo que carrega animais com peso de tributos e atravessa a região sul, o deserto do Negueb, para tentar presentear os egípcios e comprar o seu favor. Por isso, Isaías está dizendo que o povo recusou a voz profética, proibiu os profetas de ter visões e de lhes falar em nome de Deus, e visto, verso 12, que o povo rejeita essa palavra e confia em questões humanas, a maldade vai ser como uma brecha nos seus muros. Essa rejeição da voz profética vai ser a queda de Judá. Ou seja, se eles não ouviram Isaías, se eles não ouviram os profetas, eles serão obrigados a ouvir a história. E quando sofrerem e quando caírem, então entenderão que Isaías lhes falou a verdade o tempo todo. Qual verdade? Muito bem resumida no verso 15. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Mas vocês não quiseram. Tá certo? Então, há uma denúncia
de que o povo corre para o Egito, busca salvação no Egito, se recusa a ouvir os profetas e por isso agora vai ter que aprender a verdade a partir do sofrimento. Mas como é comum no livro, depois de uma denúncia, depois de uma ameaça de juízo, vem uma promessa de restauração. E o verso 18 começa nos dizendo que Deus está esperando para ter misericórdia do seu povo. Ele está esperando o povo aprender pelo sofrimento, para que, uma vez que caísse a ficha, o povo se voltasse para o Senhor. De fato, o Egito não pode nos salvar, Deus é quem pode nos salvar. Onde está Deus? Quando o povo se voltasse para Deus, lá o encontraria, esperando para se compadecer do seu povo. Que coisa linda, não é? E aí então se fala no restante do capítulo 30 a respeito do que Deus fará por Judá, e a partir do verso 27 se fala a respeito do que Deus fará na condenação dos inimigos de Judá, na condenação dos assírios. Você também já viu isso no livro. A restauração envolve não só a recuperação do povo que foi esmagado, o povo de Judá, mas envolve também a destruição do povo que esmagou, no caso, os assírios. E é assim que terminamos o capítulo 30. O capítulo 31 repete a mesma fórmula, só que de maneira um pouco mais resumida. Se nós temos denúncia lá no capítulo 30, nós também temos denúncia aqui. Se nós temos promessa de restauração no capítulo 30, nós também temos promessa de restauração no capítulo 31. A denúncia condena a falsa esperança no Egito e a promessa estimula a esperança real e verdadeira no Senhor. Então, a essência da mensagem do capítulo 31 é que não se confie em cavalos, não se confie nos números do Egito, não é? Mas que se confie no Senhor. O Egito, como diz o verso 3, é homem e não Deus. Os seus cavalos são carne e não espírito. Por isso era hora de olhar para o Senhor, que defenderia Judá como uma energia tremenda, assim como um leão que não larga a presa depois de tê-la abocanhado, mesmo que muitos pastores tentem demovê-lo disso, assim Deus iria contra os inimigos de Israel, de Judá especificamente, para defender o seu povo. E isso então devia estimular o povo a se voltar para Deus. Portanto, o verso 6 do capítulo 31 diz: convertei-vos, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastastes. Certo? Essa é a essência da mensagem desses dois capítulos. Ai daqueles que buscam o Egito e se esquecem de Deus. Eles estão, na verdade, procurando uma opção falsa e abandonando a opção verdadeira. Não se tratava de duas alternativas, sendo uma melhor que a outra. Uma era absolutamente má, outra era absolutamente boa. Que coisa! Esse povo resolver voltar para pedir socorro do povo que uma vez lhes escravizou. Como que Judá, depois de ter visto o cavalo e o cavaleiro do Egito sendo naufragados, ali afogados no Mar Vermelho, resolver voltar para pedir socorro daqueles que uma vez tanto os oprimiram e que foram vencidos por Deus, que ainda lhes permanece disponível, mas que eles se recusam a buscar. Então, a mensagem é clara. Creio que temos capítulos um pouco mais fáceis no dia de hoje e, portanto, vamos aprender com isso e confiar única e exclusivamente no Senhor nosso Deus. Que Ele seja a nossa esperança, a nossa segurança, a nossa certeza. Que seja assim na minha vida e na sua, para a glória do Senhor e para a nossa própria felicidade. Amanhã a gente se encontra aqui para prosseguir no estudo. Boa leitura para você e até lá então, se Deus quiser.